Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um culto neste dia tão especial. Gostaria de ler um texto da palavra que diz aqui em João 15, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Senhor, muito obrigado por tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o agricultor, nós somos os ramos da videira. Tu és a videira verdadeira e nós somos os ramos, Pai. Ó Deus, que nós possamos a cada dia, Senhor, permanecer na Tua presença, permanecer na Tua palavra, permanecer nos Teus caminhos. Sabemos que esses dias são maus, Deus, estamos vivendo dias maus, dias tenebrosos, dias angustiantes, Senhor. Mas, como diz a Tua palavra, se permanecermos em Ti, Senhor, mesmo diante de todas as circunstâncias, daremos fruto. Ó Deus, que nos ajuda, Senhor, e nos ensina a todos os dias permanecermos na Tua presença, Pai, porque a Tua presença é tudo para nós. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração através da Tua palavra, dos louvores, e nos abençoa mais este dia para a glória do Teu nome. Te agradeço e te louvo, Paizinho. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Mais uma terça para cultuar o Senhor, para levar o nosso culto ao Senhor. E eu queria te convidar agora para que você se desprenda de qualquer coisa que possa estar tirando tua atenção. Se desprende, pede ao Senhor para que Ele fale contigo hoje à noite. Vamos pedir isso a Ele juntos em oração agora? Amém. Fecha os teus olhos e oremos. Oh Deus, como Tu és bom, Senhor, como Tu és grande, ó Deus. Tu és o nosso Pai de amor, nosso Deus maravilhoso, Senhor. Amém. E eu quero te pedir nesse momento, ó Deus, que o Senhor fale conosco hoje à noite. Que o Senhor fale ao coração de cada um que está ouvindo esses louvores, vai ouvir a palavra, vai cultuar junto conosco hoje à noite, ó Deus. E nós estamos vindo aqui, ó Deus, para te oferecer o nosso culto, Senhor. O nosso culto racional a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor receba, ó Deus. Recebe os louvores que saíram da nossa boca hoje à noite. Recebe, Senhor, a oração que nós vamos fazer a Ti hoje à noite, Senhor. Oh Deus, e não há nada mais honroso para nós do que o Senhor ouvindo aquilo que nós temos a dizer a Ti, ouvindo o nosso coração, recebendo o nosso culto hoje à noite, ó Deus. Em nome de Jesus, recebe essa nossa oferta a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, e fala conosco, Deus. Fala conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Ele é fiel.
teu santo nome, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te damos graças por tudo, Senhor. Somos gratos a ti, Deus. Oh, Aleluia. Deus, pelo sangue derramado naquela cruz, nós te damos graças, Senhor. Pela vitória que o Senhor tem nos dado a cada dia, te damos graças, Deus. Amém. Oh, Deus. Senhor, nós viemos aqui para adorar o seu santo nome. A ti, Senhor, levantemos as mãos para te exaltar em nossos louvores. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Em nome do teu Filho amado, Graças te damos, Senhor. graças te damos por tudo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, Pelo amor do Filho de Deus. pelo amor do Filho de Deus, nosso Senhor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pelo amor do Filho de Deus, nosso Senhor. Senhor, nós viemos aqui para te adorar o teu santo nome. A ti, Senhor, levantemos as mãos para exaltar em nossos louvores. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Em nome do teu Filho amado, Graças te damos. graças te damos por tudo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, Pelo amor do Filho de Deus. pelo amor do Filho de Deus, nosso Senhor, Pelo teu sangue. derramado na cruz do Calvário, pelo amor do Filho de Deus, nosso Senhor. Oh, aleluias. Tu és, Pai, o nosso manancial. Tu és o nosso manancial, Deus. A fonte de água viva és tu, ó Deus. Aleluia. Santo, santo, santo és tu. Diga isso, irmãos. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés.
estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Sim, Senhor, e quem bebe de ti jamais terá sede outra vez, jamais terá fome outra vez. Sacia-nos, 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 Senhor. Sacia-nos, 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 intimidade com o Senhor. Digno, Senhor, digno, tu és digno. Digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Dizer isso, que tu és digno, Pai. Digno, tu és digno, Rei dos reis e Senhor, tu és digno. Diga isso, irmãos. Digno, tu és digno, Rei dos reis e Senhor, te adoro. É digno, digno, tu és digno, Rei dos reis e Senhor, tu és digno. Sim, Deus, digno, tu és digno, Rei dos reis e Senhor, eu
Eu adoro em espírito e verdade. Que nós possamos abrir agora os nossos corações e adorar aquele que é digno, adorar aquele que é santo, adorar o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Oh Deus. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Abramos, pois, os nossos corações e adoremos aquele que é digno, aquele que é digno. Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei de toda a terra. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Abramos, pois, os nossos corações e adoremos aquele que é digno. Ele é
Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Que prazer estar mais uma vez com vocês nessa noite para compartilhar das maravilhas do Senhor. Foi me dada mais uma oportunidade de poder compartilhar a palavra preciosa do Senhor com vocês, aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. E gostaria que vocês abrissem o livro de vocês no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, Novo Testamento, tá? No capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos de 1 ao 4 e vamos tentar extrair algumas lições para as nossas vidas a partir desse texto, tá? Enquanto vocês abrem, o Senhor me deu essa palavra de mais ou menos uns 2 meses atrás. Eu estava estudando para uma disciplina no seminário e em determinado momento eu tive que ler um texto de Hebreus. Só que precisei ler o anterior, ler o posterior, para entender o contexto, para entender diretamente aquilo que estava sendo falado, para que eu pudesse extrair as lições corretamente daquele texto. E quando eu lia, para poder entender o contexto, o Senhor falou fortemente comigo nesse texto que nós vamos ler agora. E de lá para cá eu estou tendo essa oportunidade, a primeira oportunidade que eu estou tendo, e eu vou compartilhar com vocês esse texto nesta noite. Amém? Hebreus 2, dos versículos de 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque, se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos, Senhor, mais essa noite na Tua presença, Deus. Em primeiro lugar, para Te agradecer por tudo que Tu és, Te agradecer pela Tua grandeza, Senhor, para Te agradecer por quem Tu és nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus, que Tu falaste ao meu coração, Deus, que Tu me alertaste, me abrisse os olhos, Senhor. E muito obrigado, Deus, nessa noite, por poder compartilhar essa palavra com os meus irmãos. Nessa noite eu te peço que o Teu Santo Espírito flua através de mim, que o Teu Santo Espírito flua através da Tua palavra e alcance os corações nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, encontre terra fértil em cada ser, em cada coração, e possa frutificar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, ele tem o objetivo na sua carta de trazer a superioridade de Cristo mediante os ofícios da antiga aliança, que eram os ofícios de sacerdócio, certo? Que era o ofício de profeta, e ele traz a superioridade de Cristo até em relação aos anjos, tá? Ao mesmo tempo, então, é que ele vem trazendo a superioridade de Cristo, que ele vem trazendo, vem mostrando porque Cristo é maior do que todos, certo? Em algum momento, ele se vê obrigado a parar o seu discurso para trazer algumas exortações às pessoas para quem ele escreveu essa carta, ao mesmo tempo em que ele os encorajava a se apegar a Cristo através da fé, certo? E esse texto em específico que nós lemos é a primeira exortação, então, de toda essa carta aos Hebreus. Nós não sabemos, por certo, quem escreveu a carta aos Hebreus, certo? Existem algumas especulações, mas não tem uma certeza, A própria carta não traz indicações de quem escreveu. Mas uma coisa nós temos certeza, que a pessoa que escreveu esse livro era uma pessoa foi uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Todos os livros foram inspirados pelo Senhor. E se está aqui, se está disponível para que nós estudemos nessa noite, é porque o Senhor quis que essas palavras chegassem até nós. Tá? Qual o contexto dessa carta aos Hebreus? O que é que estava acontecendo? Na época em que essa carta foi escrita, estava tendo muita perseguição, certo? Quando nós lemos Atos, nós vemos as perseguições que os cristãos estavam sofrendo por amor a Cristo, certo?
Então, à medida em que eles se convertiam ao Senhor, à medida em que eles decidiam seguir ao Senhor, seguir a Jesus Cristo, obedecer aos seus ensinamentos, né? Quanto mais eles faziam isso, mais a perseguição crescia sobre eles. Nós podemos ver Pedro, né? Pedro foi para a prisão, sofreu açoites. Paulo, né? Que nós tanto falamos, nós vemos as perseguições que Paulo sofreu, né? Estevão foi apedrejado por amor à palavra de Deus, por amor a Cristo, certo? E a mesma coisa estava acontecendo com as pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo, certo? Então essa carta ela foi escrita diretamente para os judeus crentes, certo? Não tem uma indicação específica na carta, assim como as cartas de Paulo, por exemplo, aos Colossenses, aos Filipenses, né? Aos Romanos. Não tem, nesta carta, ao contrário, não tem uma indicação específica, certo? Mas nós podemos inferir pelo seu título, né? Aos Hebreus. Certo? Então esses judeus crentes eles estavam sofrendo as perseguições pelos próprios judeus. Os judeus eles não criam que Jesus Cristo foi o Messias enviado para a salvação da humanidade. Eles não criam que ele foi enviado para a remissão dos pecados. Certo? Assim como ainda hoje, quem segue essa religião, né, eles não creem que Jesus Cristo foi enviado. Eles ainda esperam a primeira vinda do Messias. Certo? Então, o que é que acontece? Por conta de todo esse contexto de perseguição, por conta de tudo isso que eles estavam sofrendo, ou em algum momento haveriam de sofrer, alguns desses cristãos estavam com a ideia, estavam com o pensamento, estavam tentados, né, a abandonar a sua fé, com medo do que poderia acontecer, tanto a si mesmo, como ao que poderia acontecer com a sua casa, com a sua família, enfim. E o autor aos Hebreus, ele então escreve essa carta, né, para trazer a superioridade de Cristo, como eu já falei, e também trazer algumas exortações em relação a abandonar a sua fé, a abandonar a Cristo. E quais seriam as implicações desse abandono para as nossas vidas. Né? Ele falou diretamente para o pessoal naquela época, mas ele fala diretamente a nós hoje. Bem, irmãos, e para a gente entender aquilo que o autor está querendo trazer para nós aqui, nós temos que buscar entender qual foi a estratégia então, do autor, do escritor, para tentar convencê-los dessa verdade. Que verdade? De que Cristo é superior a tudo e a todas as coisas. Certo? Então, se a gente voltar aí um pouco, volte aí a sua Bíblia para o capítulo 1 de Hebreus, nós vamos ver que a estratégia inicial adotada por ele foi trazer uma descrição breve, porém detalhada e perfeita acerca de Cristo e da sua obra, certo? Então ele vai trazer para nós algumas descrições, né, algumas características de quem é Cristo, certo? Então vamos ler aqui para ver o que é que ele diz para nós. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Certo? Então o autor ele vai trazer aqui, como eu falei, algumas características acerca de Cristo e da sua obra. A primeira coisa que eu queria destacar aqui para nós é a maneira como Deus se revelava e como ele se revela ao seu povo hoje. Certo? Ele vai começar dizendo aqui que antigamente quando? Nos tempos do Antigo Testamento, né? Nos tempos dos pais da fé, nos tempos dos profetas, nos tempos dos sacerdotes. Né? Nós vemos Deus, quando nós fazemos a leitura do Antigo Testamento, nós vemos Deus se revelar de várias maneiras, de diversas maneiras ao seu povo. Nós vemos Deus falando diretamente com Abraão, nós vemos Deus falando com Moisés através da sarça ardente, nós vemos Deus enviando anjos para falar com o seu povo. Né? Deus também se utilizava de profetas quando ele queria enviar uma mensagem diretamente a uma pessoa ou a um povo em específico. Né? Então nós vemos Deus de várias maneiras falar com o seu povo. Né, exortar o seu povo, direcionar o seu povo. E hoje é diferente, olha o que ele vai dizer aqui, no versículo 2, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então a primeira característica que ele traz aqui acerca de Cristo, o Filho,
é Cristo como a revelação final, definitiva e plena de Deus. Né? Se no Antigo Testamento, se naquele tempo, nos tempos de antigamente, Deus falava de muitas maneiras, hoje Deus fala para nós através de seu Filho Jesus Cristo. Né? Quando Cristo veio, ele veio como a revelação final de Deus. Certo? Segundo, no versículo 2 ainda, tá? Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O que é que nós entendemos por herdeiro? Herdeiro, né, nos nossos dias, é aquela pessoa que legalmente está capacitada para receber tudo aquilo que um dia foi de seu pai, né, ou de sua mãe, ou alguém que deixou para você uma determinada herança, né, que pode ser bens, mas vai além disso, né, vai além de bens. Né? O que é que eu estou querendo trazer aqui para nós? É só uma ilustração, não estou querendo dizer que Deus um dia vai morrer e vai deixar a herança para o seu Filho Jesus Cristo. Não quer dizer isso. Nosso Deus é eterno, nosso Deus não tem início, não tem fim. Glória a Deus por quem Ele é. Certo? Mas quando ele coloca aqui herdeiro, é uma figura de linguagem, é uma metáfora para que a gente possa entender que Cristo é o Filho legítimo do Pai. Né? Com isso, ele está também combatendo as ideias errôneas dos judeus de que Cristo não é o Messias, de que ele não é o Cristo enviado, né, para a salvação dos pecados, para a remissão do povo escolhido de Deus. Né? Então, quando ele coloca isso, ele está trazendo realmente a ideia de que Cristo é o Filho legítimo do Pai, justamente para poder combater essa ideia errônea que os judeus andavam ensinando. Certo? Continuando, ainda no versículo 2. E pelo qual também fez o universo. Ele traz agora outra característica de Cristo. Ele traz Cristo como Criador de todas as coisas. Às vezes, raramente a gente para pensar de que Cristo também participou do momento da criação. Ele estava lá com Deus, era Deus, Cristo e Espírito Santo. Os três estavam no momento, né, no momento da criação. O apóstolo João, quando ele fala acerca de Cristo, logo no início da sua carta, ele diz o seguinte. João 1, dos versículos de 1 a 3, ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Cristo, ele é apresentado aqui também como Criador de todas as coisas. O versículo 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Pausa. Ele está trazendo outros detalhes acerca de Cristo aqui. Ele está trazendo Cristo como idêntico ao Pai. Olha só como ele coloca aqui. Que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quando nós falamos exata, quando nós falamos exatidão, nós queremos dizer 100%. Então, se ele está trazendo Cristo como a expressão exata do ser de Deus, ele está trazendo Cristo como Deus. Né? Cristo, né, nós sabemos, nós estudamos que Cristo veio ao homem, ele se despiu de sua majestade, ele se despiu de sua divindade para viver como homem aqui entre nós, né, e morrer pelos nossos pecados. Mas Cristo, ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus em momento algum. Embora quando ele esteve aqui, ele teve uma natureza humana, né, ele esteve aqui em carne como nós, certo? Cristo, ele nunca deixou, nunca vai deixar de ser Deus, tá? Continuando, ele diz, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ora, Cristo não só criou todas as coisas, Cristo continua sustentando a sua criação. Ele não só criou e deixou para lá, eu fiz e pronto, vivam da sua maneira. Não, o Senhor, ele continua sustentando a sua criação. Ele continua provendo, ele continua cuidando, certo? De mim, de você, da natureza. Ele continua sustentando todas as coisas. Versículo 3 ainda, no finalzinho do versículo 3, diz o seguinte: depois de ter feito a purificação dos pecados, né, trazendo Cristo como realmente purificador, como Salvador, né, mais uma vez, lembrando que quando ele está escrevendo aqui, ele está querendo rebater de fato as ideias que os judeus estavam pregando. Então, muita coisa que para a gente às vezes parece ser óbvia, mas ele estava querendo trazer essa
combater de fato essa ideia do que os judeus ensinavam, né? De que Cristo não era Deus, de que Cristo não tinha vindo para salvar a humanidade. E aqui ele traz Cristo agora como o purificador dos pecados, né? Nós obtemos a purificação dos nossos pecados através do sangue derramado de Cristo na cruz, certo? Ele continua: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Né? Como eu falei para vocês, o autor, em diversos momentos da sua carta, ele vai exaltar a superioridade de Cristo. Nesse momento em específico, nesse texto que nós lemos aqui, ele está tentando mostrar, ele está mostrando, na verdade, que Cristo é superior aos anjos. Como Cristo é superior aos anjos? Né? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, nos versículos de 9 a 10, diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo é superior a tudo e superior a todos, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. São verdades que são essenciais para o nosso cristianismo. Né? Às vezes nós falamos isso, mas nós falamos para a boca para fora. Nós falamos que Cristo é o Salvador, nós falamos que Cristo é Criador, nós falamos que Cristo é o purificador de todo pecado. Mas às vezes parece que nós só falamos, e fica por isso mesmo, parece que nós não entendemos a veracidade desses fatos. Do mesmo jeito que o escritor escreveu essas palavras para o povo naquela época, Deus está querendo falar conosco hoje. Nós precisamos entender quem é Cristo. Não tem como nós vivermos o cristianismo se nós não soubermos quem é Cristo. Se nós não tivermos intimidade com o Filho, se nós não tivermos intimidade com Cristo. Certo? Então, após ele apresentar Jesus, o autor ele vai trazer de fato a primeira advertência, que é a que nós lemos nessa noite, que é a advertência contra negligenciar a salvação, contra negligenciar o Senhor Jesus Cristo. Certo? Volta agora para o capítulo 2, e ele inicia dizendo o texto assim: por esta razão. Que razão? Essas razões que nós acabamos de falar, essas razões que ele acabou de apresentar, né? De trazer Cristo como Criador, Cristo como Deus, Cristo como sustentador, sabe? Todas essas características que ele trouxe, ele está agora utilizando como razão para embasar aquilo que ele está querendo dizer para a gente agora. Certo? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ora, se conhecer a Cristo é fundamental para o cristianismo, conhecer a sua palavra também é fundamental. Eu creio que são dois pilares fundamentais para a nossa caminhada cristã: é a oração e a palavra de Deus, a intimidade, a leitura com a palavra de Deus. E, infelizmente, nós não entendemos assim. Nós negligenciamos, na verdade. É justamente a palavra que ele vai utilizar aqui no texto. Muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Né? A palavra de Deus diz que é aquela que nos ilumina, que nos instrui, certo? Mas que guia os nossos passos. E nós precisamos entender a importância dessa palavra para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, pouco antes de morrer, ele escreve 2 cartas a Timóteo, seu filho amado, seu filho na fé. E em uma dessas cartas, na segunda carta, no capítulo 3, nos versículos de 14 a 17, ele está trazendo essas instruções a Timóteo, falando acerca da palavra de Deus e para que ela é útil. É um texto conhecido por nós. Eu vou ler agora para a gente relembrar. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse daqui é um dos textos que a palavra traz acerca de si mesma, né? E que mostra um pouco da sua utilidade. Quando ele diz assim, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio
para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele não está querendo dizer que a partir do momento em que eu ler eu vou saber de tudo, que toda a sabedoria do mundo vai ser minha. Não, o que ele está querendo dizer é que torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, é que a partir do momento em que eu leio a palavra, em que eu conheço a palavra, eu conheço quem eu sou, né? Eu conheço as verdades dessa vida. Eu olho para a palavra e me enxergo nela como um pecador, como um dependente total da graça de Deus. Sabe? Quando eu leio, eu entendo que eu não posso fazer nada se a mão de Deus não estiver sobre mim, que eu não mereço nada, que tudo aquilo que eu tenho, que tudo aquilo que eu sou, que eu recebi, nada vem por mérito nosso. É por graça, pela graça, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo tão grande amor. Né? A partir do momento em que eu leio essa palavra, eu entendo que o Senhor Jesus Cristo é a única verdade a quem eu devo seguir, a quem eu devo me prostrar. É o único Deus a quem eu devo me prostrar. Né? E é o único a quem eu devo dedicar toda a minha vida. Por isso que quando eu leio, eu me torno sábio. Ou seja, eu entendo quem eu sou e qual é o meu papel aqui nessa terra, que é servir ao Rei dos Reis e somente a Ele dar glória. E no versículo seguinte ele traz mais utilidades da palavra de Deus, né? É útil para o ensino, para a repreensão, correção, para a educação na justiça. E eu queria dar uma pincelada aqui nesse finalzinho, quando ele diz a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é que ele está querendo dizer com perfeito? Né? Ele está dizendo que ele não está querendo dizer que nós vamos atingir a perfeição aqui nessa terra. Não, isso não vai acontecer aqui. Né? Eu creio que esse processo de perfeição, de se aperfeiçoar, é semelhante ao processo de santidade. Né? Como Janeide costumava dizer, nós não dormimos carnais e acordamos santos no outro dia. Né? Isso é um processo, certo? Isso é busca. Então eu entendo que a perfeição para as nossas vidas, ela também é assim, sabe? Dia após dia eu vou lendo a palavra de Deus, né? Vou me tornando mais sábio, né? Para que a cada dia eu vá me tornando mais perfeito. A perfeição ela só vai ser atingida naquele dia glorioso em que Cristo vier buscar a sua igreja e nos levar para morar com Ele. Lá sim nós teremos um corpo glorificado, um corpo perfeito, livre de toda mazela, livre de todo pecado. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. Oh, meus irmãos, quão maravilhoso vai ser esse tempo. Quão maravilhoso será o dia que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Glória a Deus. E ele diz ainda, para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós entendemos que nós temos um papel enquanto filhos de Deus. A partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, em que nós aceitamos viver conforme as suas verdades, nós entendemos que nós temos o papel, que nós temos a obrigação de fazer Cristo conhecido em todos os lugares, por todos os povos, por todas as nações, todas as línguas. Né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ambiente de estudo, né? Nós temos essa obrigação. Mas nós só podemos fazer isso se nós conhecermos a Cristo. Como é que eu vou apresentar Cristo? Como é que eu vou apresentar alguém que eu não conheço? Como é que eu vou ensinar a palavra que eu não vivo? Não tem como, meus irmãos. Não tem como. Nós temos que nos apegar cada dia mais a nos apegar, como ele fala aqui, à palavra de Deus. É só por ela, através dela, em que nós vamos ser capacitados para viver aqui corretamente. A palavra de Deus traz-nos instruções para viver corretamente, para viver da maneira certa aqui nessa terra. Sabe, é a palavra de Deus que traz consolo para as nossas almas. Sabe aqueles momentos de angústia, momentos de tribulação? É a palavra de Deus que consola as nossas almas. Né? Nós lemos a palavra traz refrigério para nós. Nós lemos a palavra e nós entendemos que nós podemos descansar em Cristo. Nós podemos descansar em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E esse texto ele é um dos exemplos que a Escritura traz acerca de si mesmo. Um outro texto que nós podemos citar claramente é o Salmo 119. Né? Os jovens, inclusive, estão estudando esse salmo, né, nos PGs.
e entendendo a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Né? O Salmo 119 traz declarações fantásticas sobre e para a palavra de Deus. Por exemplo, lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E lá no versículo 11 ou 16, eu não estou bem lembrado, ele diz o seguinte: como poderá o jovem purificar o seu caminho? E ele mesmo responde, observando conforme a tua palavra. Os nossos caminhos são purificados a partir do momento em que eu sigo, que eu ando conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina, conforme aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer e viver. Semana passada, enquanto eu meditava para trazer esse texto para nós hoje, acho que foi a irmã Angélica, se não me engano, compartilhou no grupo um vídeo que era uma pesquisa científica, né, eram os resultados de uma pesquisa científica acerca dos efeitos da leitura da palavra de Deus nas nossas vidas. E ele dizia assim, quem lê a palavra de Deus durante uma vez por semana, por exemplo, não tem nenhuma mudança no cérebro, no cérebro que eles estavam estudando, né, e no comportamento. Né, quem lê 2 vezes também não tem muita diferença. E quem lê a partir de 4 vezes na semana, eles estavam vendo agora efeitos, né, dessa leitura no cérebro das pessoas. E para não esquecer, eu anotei aqui alguns desses resultados. Olha só que interessante. Os sentimentos de solidão, ou seja, de quem faz a leitura constante da palavra de Deus, os resultados eram esses. Sentimentos de solidão caíram 30%. A raiva diminuiu 32%. A amargura no relacionamento entre cônjuges ou entre filhos, pais e filhos, caiu 40%. O alcoolismo caiu 57%. A estagnação espiritual caiu 60%. Problemas com pornografia caíram 61%. E esses foram um dos resultados que foram apresentados naquele pequeno vídeo. Eu creio que a palavra de Deus vai muito além disso. Sabe, a palavra de Deus tem muito mais efeitos para as nossas vidas do que a gente sabe, por isso que por essa pesquisa que foi feita aqui, além do que a gente entende. Sabe, a palavra de Deus é essencial para as nossas vidas, meus irmãos. Eu queria que a gente entendesse isso nessa noite. Eu queria que a gente entendesse que a palavra de Deus é importante, que a palavra de Deus é que vai guiar os nossos passos. Né? Nós só vamos ser capacitados a viver corretamente na terra, andar de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou a partir do momento em que eu der importância, a partir do momento em que eu der a importância devida à palavra do Senhor. Não tem outra maneira. Não tem outra forma. Vamos voltar agora para Hebreus. E no versículo 1 ele ainda diz o seguinte, né? Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele traz aqui as verdades ouvidas e logo antes ele diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza, ou seja, não basta eu só ouvir. Né? Eu tenho que me apegar. Certa vez eu estava ouvindo uma ministração e ele utilizava a ilustração, a pessoa utilizava a ilustração de um naufrágio. Né? E a pessoa está lá, sei lá, o seu navio se partiu, né? Está lá no mar, e ele avista um pedaço de madeira boiando, e aquele pedaço de madeira é a única coisa que pode salvar a sua vida naquele momento. Desde que ele segure com tanta firmeza para que ele não afunde, para que ele não se afogue. E essa mesma ilustração a gente pode entender aqui para a palavra de Deus. Sabe, o mundo ele tenta nos afogar, certo? A nossa carne, o nosso eu, o nosso desejo tenta nos afogar, sabe? Tenta nos fazer sucumbir. Mas a partir do momento em que eu me apego ao Senhor, me apego à sua palavra, né, com firmeza, do jeito que ele diz aqui, com firmeza, né, entendendo que essa palavra é a única que pode, sabe, nos salvar de todas essas coisas que estão vindo sobre as nossas vidas. Né? Todas essas coisas nós vamos ser salvos, nós vamos conseguir uma segurança, né? A salvação através de Cristo, mas nós vamos conseguir uma segurança nessa terra. Então, meus irmãos, nos nossos dias nós temos visto como tem sido o relacionamento, a pobreza do relacionamento dos cristãos, os que dizem ser cristãos, com a palavra de Deus. Sabe, é uma pobreza muito grande.
E o reflexo disso está nas nossas vidas. O reflexo disso está na nossa igreja. Eu não estou falando diretamente da Igreja do Brasil para Cristo Bela Vista. Estou falando da igreja no geral. Nós temos visto o reflexo da falta da palavra de Deus nas vidas. Nós não estamos buscando mais a palavra de Deus. Nós não estamos mais interessados naquilo que a palavra de Deus quer ensinar para a gente. Sabe como é que eu posso afirmar isso? Olhe para as nossas EBDs. Nos momentos em que nós tiramos especificamente para estudar a palavra do Senhor, quantas pessoas aparecem na escola bíblica dominical? Mais uma vez, eu não estou falando só aqui da minha igreja, não. Tem igrejas no nosso país que não tem mais escola bíblica dominical porque as pessoas não comparecem. Sabe, os irmãos, os professores se esmeram em estudar a palavra de Deus, se esmeram em entender aquilo que a palavra de Deus traz para nós, sabe, quer nos ensinar, para poder passar para os irmãos, mas quando chega o momento, ninguém. Outro momento é nos nossos cultos dominicais, por exemplo. Às vezes os irmãos estão até animados, na hora do louvor está todo mundo cantando, batendo palma, animado, dando glória, mas quando abre a palavra de Deus, quando o pregador começa a falar acerca de Cristo, começa a falar acerca da sua palavra, nossos pensamentos se desviam muito rápido, nós começamos a achar outras coisas mais interessantes. A gente começa a contar quantos azulejos tem na igreja. A gente começa a, tantas coisas nos distraem. Sabe? Eu entendo que quem tem amor por Deus e pela sua palavra, está lá fitado, sabe? Dá valor a esses momentos, aos momentos em que a palavra é ministrada, aos momentos em que a palavra é ensinada. Que nós entendamos, meus irmãos, as oportunidades que Deus nos dá, que nós entendamos a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Sem ela, certamente, nós seremos afogados nesse mundo, nós seremos sucumbidos pelas coisas que esse mundo nos traz. Vamos continuar. No versículo 2, ele diz o seguinte: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Quando ele fala aqui a palavra falada por meio de anjos, ele está fazendo referência à lei mosaica. A lei mosaica, que foi entregue a Moisés. Deus, quando separou o seu povo, Deus, quando libertou o seu povo do Egito, e separou um povo para ser seu, Deus deu leis espirituais e deu leis morais, porque eles também seriam estabelecidos como nação. Não era Israel somente como povo de Deus, mas seriam Israel também uma nação. Então Deus, a gente vai ver lá em Levíticos, ele estabelece leis tanto espirituais como leis morais para o seu povo. E o texto diz aqui, toda transgressão ou desobediência a essa lei recebeu justo castigo. Ora, isso é muito fácil a gente descobrir. Quando a gente olha, lê a história do povo de Israel, toda a trajetória, sabe? Deus libertando ele dos egípcios, abrindo o mar vermelho, Deus sustentando eles com maná, com uma porção diária. Eles não tinham que plantar e não tinham que colher nada. Deus todo dia mandava a quantidade exata que eles necessitavam para viver. E várias outras coisas. Nós vemos eles murmurando, nós vemos eles desobedecendo, nós vemos eles erguendo altares para outros deuses. Isso tudo era desobediência à palavra do Senhor, às ordens do Senhor, que o Senhor tinha ensinado para eles. E naquele momento, Deus não deixou que eles passassem impune. Deus desceu com o seu castigo para eles. Certo? E o que ele coloca aqui? Se toda transgressão ou desobediência da palavra inicial recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? E foi esse texto que mais me chamou a atenção. Nesse texto, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Meus irmãos, nós estamos brincando. Nós estamos brincando de sermos cristãos. Nós não estamos levando isso a sério. A salvação que diz aqui, é trazida até nós por meio do Senhor Jesus Cristo. E negligenciar essa salvação é negligenciar Jesus Cristo, é negligenciar a sua palavra, os seus ensinamentos, é negligenciar o seu sangue derramado na cruz, é dizer que isso para mim não teve valor algum. É negligenciar a sua graça, a sua misericórdia.
Sabe, meus irmãos, nós não podemos viver assim, nós não podemos viver mais assim. Não podemos, nós temos que levar Cristo a sério. Estou usando as palavras que ele está trazendo aqui. Né? Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Sabe, a partir do momento em que eu rejeito Cristo, a salvação que vem por meio dele, nós estamos fadados a passar uma eternidade de sofrimento, a uma eternidade no castigo, a uma eternidade no inferno. O inferno é real, meus irmãos. É real. Eu costumo dizer, quando eu estou falando com jovens, a gente está falando alguns assuntos que remetem a isso, que nós não entendemos de fato o conceito de eternidade, porque nós temos o tempo, que é um conceito mais limitado. Sabe? Mas tenta entender, tenta parar aí só um pouquinho e pensar assim: uma eternidade é uma coisa que não vai acabar nunca. É para sempre. Você quer viver para sempre sofrendo, para sempre no sofrimento, para sempre longe de Cristo. É uma eternidade, não vai ter fim, não vai ter fim. Tem horas que eu fico pensando nisso, não vai ter fim, não vai ter fim. Tentando entender isso, sabe? Para sempre, não vai acabar. Não vai acabar. Eu estava ouvindo uma canção essa semana, e é uma canção que eu já ouço há muito tempo, mas um trecho dela me chamou a atenção quando dizia o seguinte: não vale a pena te negar em troca de viver. Não vale a pena te negar, Senhor, em troca de viver. Né? Muitas vezes nós negamos o Senhor em troca de alguns minutos de prazer, em troca de saciedade para a nossa carne, aqui nessa terra. Sabe? Em troca de coisas fúteis. Coisas fúteis que não têm valor frente àquilo que a gente há de receber. Não vale a pena trocar 15 minutos do meu dia, não vale a pena trocar 15 minutos da minha vida para viver coisas dessa terra. Se a vida que nos espera é muito melhor, a vida eterna, uma vida ao lado de Cristo, sabe? Que nós iremos passar assim, cantando Santo, 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 frente a frente, cantando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não troque, meu irmão. Não troque nenhum momento da sua vida para viver coisas dessa terra. Priorize Deus, priorize a sua palavra. Priorize o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor é clara quando Ele nos afirma de que nós não podemos chegar aos céus e obter a salvação se não for através do Senhor Jesus Cristo. Atos 4:12, Pedro, quando está discursando, ele diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. João 14:6, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Meus irmãos, se nós negligenciarmos a Cristo, por qual outra forma nós chegaremos aos céus? Nenhuma outra. Cristo é o único caminho. Cristo é o único caminho. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso. Porque, como eu falei anteriormente, nós vivemos isso superficialmente. Nós falamos de boca para fora, da boca para fora, às vezes. Mas nós não entendemos, de fato, quão Cristo é importante para as nossas vidas. Essa ideia aqui que ele traz no versículo 3, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação, ele traz essa mesma ideia mais outras duas vezes nesse mesmo livro, nessa mesma carta. Né? Que depois, para quem quiser abrir, está lá em Hebreus 10:29 e Hebreus 12:25. Né? Ele sabe a seriedade disso, ele entende a seriedade de seguir a Cristo, ele entende a seriedade de viver para Cristo e viver com Cristo. Ele tenta trazer isso para essas pessoas, para nós, para que a gente entenda também. Para que a gente entenda também. E nos versículos que se seguem, no versículo 4, né, o finalzinho do versículo 3, no versículo 4, ele está nada mais, nada menos provando que essa salvação, que esse Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, ela é verdadeira. Quando ele coloca aqui, esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram, também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais,
prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Né? Então, neste momento aqui, ele está querendo só provar para eles, né? Já não bastasse a descrição de Cristo que ele trouxe no início da carta. Já não bastava todas as verdades que ele falou aqui nesses 3 versículos que nós lemos. Ele ainda está aqui provando que essa palavra é verdadeira, que ela foi confirmada, como ele diz aqui, né? E que por meio dela foi operado sinais, prodígios, sabe? Maravilhas. E o que eu queria que a gente entendesse nessa noite era isso, sabe, meus irmãos? Que nós parássemos para pensar, refletir na nossa vida. Refletir um pouco, sabe? Aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho, os caminhos que eu tenho andado. Sabe? Não vale a pena negar Cristo para viver coisas dessa terra. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Né? Cristo ele deve ser levado a sério, meus irmãos. O céu é real. O inferno é real. E o que nos espera também é real. E qual vai ser a nossa posição nesta vida? Né? Atender aos prazeres desse mundo, dessa carne, né? Negar a Cristo para viver com prazeres momentâneos aqui nessa terra. Se nada disso vai me levar aos céus, se nada disso vai trazer salvação, se nada disso vai trazer paz para a minha alma, talvez uma paz momentânea, né? Que a gente busca em dinheiro, em pessoas, em certas ações ilícitas, isso não traz benefício nenhum para a nossa alma. Nossa vida é passageira. Nós vamos passar aqui, quem muito vive 100 anos. Né? E que não é nada diante de uma eternidade. Não é nada diante de uma eternidade. E você vai preferir viver essa eternidade com ou longe de Cristo? Eu tenho refletido muito nisso nos últimos dias. Né? O que é que eu tenho feito, os caminhos que eu tenho andado, aquilo que eu tenho pensado, aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho visto, que eu tenho ouvido. Sabe, são coisas que a gente não atenta, mas que são coisas que podem nos levar à perdição. A carta foi escrita porque eles estavam pensando em abandonar a Cristo por conta das perseguições que estavam acontecendo naquele tempo. E hoje nós abandonamos Cristo por muito menos do que isso. Nós não sofremos perseguições como esse povo sofria. Nós não sofremos perseguição alguma, a verdade é essa. Uma perseguição ou outra que vem aqui, por exemplo, no nosso país, no nosso contexto, é muito pouco frente ao que aqueles homens passaram, sabe, açoites, prisões e várias outras coisas por amor a Cristo. Nós abandonamos a Cristo por muito menos do que isso. Porque nós não sofremos essas coisas, mas nós preferimos dar vazão à nossa carne. Nós preferimos dar vazão a nós mesmos do que obedecer ao Senhor e à sua palavra. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus nos faça entender quão é importante estar diante dele, quão é importante seguir a Cristo, quão é importante obedecer à sua palavra, ler a sua palavra, sabe, entender a sua palavra e viver conforme o que ela nos ensina. Porque ela sim, ela vai nos direcionar para um caminho correto, vai nos direcionar para Cristo, vai viver com Cristo, é obter salvação através do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós te clamamos nessa noite, Senhor. Nós não queremos viver mais da mesma forma, Senhor. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra, Deus. Que esta palavra que Tu um dia me deste, Senhor, que Tu me deste a oportunidade de compartilhar com os meus irmãos nessa noite, Senhor, ela possa produzir transformação nas nossas vidas. Deus, nós queremos viver contigo, nós queremos seguir os Teus passos, nós queremos obedecer às Tuas ordenanças, Senhor. Nós não queremos mais andar distantes de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos capacita, Senhor. Dai-nos forças para viver para Ti todos os dias, Senhor. Não deixe que as coisas desse mundo brilhem nos nossos olhos. Não deixe, Senhor, que os prazeres das nossas carnes, Senhor, brilhem mais nos nossos olhos do que a Tua palavra, do que o nosso amor por Ti, do que o nosso temor por Ti, Senhor.
Chega de viver uma vida de aparência, Senhor. Nós queremos viver uma vida verdadeira diante de Ti, Senhor. Nos capacita a isso, nos incomoda a viver dessa forma, Senhor. A viver para Ti, Senhor. Nos incomoda, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos andar da mesma forma, Deus. Deus, que nós entendamos a importância que Tu tens, a importância que a Tua palavra tem para as nossas vidas, Senhor. Que nós paremos de brincar de ser cristãos, porque isto é sério. Isto é muito sério. Que nós possamos entender quão maravilhoso é viver para Ti, quão maravilhoso é viver em Ti, quão maravilhoso é estar na Tua presença, Senhor. Tua palavra diz que nós somos criados para adorar a Ti, Senhor, e nós queremos viver dessa forma. Nós queremos viver adorando a Ti em todo o tempo. Ao contrário do que muitos pensam, de que a adoração é só o momento em que nós levantamos as nossas mãos e entoamos cânticos a Ti, Senhor. Adoração é muito mais do que isso. Adoração é uma vida inteira rendida aos Teus pés, Senhor. E se Tu nos criaste para viver dessa forma, nós queremos viver assim. Eu quero viver assim. Rendido aos Teus pés durante toda a minha vida. Obedecendo os Teus ensinamentos, ouvindo a Tua voz, seguindo a Tua palavra e declarando a Tua grandeza em todo o tempo. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz perceber isso, nos faz entender essa verdade. Em nome de Jesus. Muito obrigado por quem Tu és, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, revelada a nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Depois de uma palavra tão edificante dessa, irmãos, que bênção, que palavra abençoada que o irmão David nos trouxe. Como é bom ouvir a palavra do Senhor, né? Como é bom ser cheia da palavra, do Espírito Santo de Deus, que é através da palavra que Ele vai nos enchendo. Como é bom que essa palavra fique verdadeiramente ministrada no coração de vocês. Amém? Essa semana continua, né, os nossos trabalhos na igreja. Temos os PGs, os adolescentes e jovens. E domingo de manhã o nosso culto infantil. Irmãos, tem sido uma bênção. Uma bênção. Que palavras tão abençoadas também, que, como diz Marcos, né, para as crianças e para nós também. Glória a Deus. Gostaria de dizer aos irmãos que sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas. Se você não puder vir na semana na igreja, para os irmãos que não têm vindo, né, porque ainda não foi liberado que viessem, liga, que o irmão Antônio vai aí na sua casa, vai buscar, ou você pode depositar também. Mas seja fiel e honra, né, ao Senhor, que Ele também nos honra. Amém? Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Oremos. Pai, Tu és tão bom, Deus, tão maravilhoso. Obrigado porque o Teu amor é tão grande por nós que o Senhor fala conosco. Todos os dias o Senhor fala conosco e continua falando através da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos dar frutos, Senhor, que nosso fruto permaneça. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, cada irmão, aqueles irmãos que não estão podendo vir, Senhor, ainda para a igreja. Ó Deus, que passe logo essa quarentena, que chegue logo o momento. Ó Deus, extirpa esse vírus da nossa cidade, Pai, em nome de Jesus, para que possamos voltar ao normal, nossa vida ao normal, que as crianças possam voltar para a igreja, Senhor. Ó Deus, como elas têm feito falta, Deus. A igreja, as salas vazias, em nome de Jesus, que tudo volte ao normal, Pai. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por este culto, obrigado por Tua palavra e nos abençoa nessa semana, Pai. Nos abençoa esse resto de semana, que a Tua presença seja real em nossas vidas e que possamos passar o dia contigo, Deus, acordar, deitar, de toda a semana, Pai, para domingo cultuarmos com o Senhor, em nome de Jesus, cultuarmos a Tua casa, cultuarmos a Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, eu Te agradeço e Te louvo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.